Boa noite a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou a Milena Bonomi, orientadora educacional da educação infantil, então eu trabalho com os pequenos, de 3 até 6 anos, e estou aqui hoje em nome de toda a equipe gestora, né, e representando o grupo de orientação educacional que tem aqui dentro da escola. Esse trabalho é um trabalho que já existe dentro da escola, só que esse ano a gente resolveu dar um corpo diferente a ele, dar uma visibilidade para que todos os pais pudessem também ter uma visão desse trabalho que acontece aqui dentro da escola. Então, vocês vão começar a ver pelos corredores e pelos painéis esse layout, RB Sem Medo de Ser Feliz. Vamos falar sobre bullying. O projeto Sem Medo de Ser Feliz trabalhará em 3 frentes. A campanha de prevenção, que tem o objetivo de trabalhar o real conceito do bullying, do cyberbullying, incentivar a solidariedade, a generosidade e respeito entre as diferenças, promovendo a paz e a tolerância entre os alunos. Porque desde que se começou a falar sobre bullying, tem um conflito aí. O que realmente é o bullying? Né? Uma briga que aconteceu uma vez é bullying. Um amigo falar uma coisa para o outro é bullying. Um conflito comum é bullying. Então, aos poucos, durante essa campanha, a gente vai desmistificar um pouco esse conceito e trabalhar eles também dentro de todas as faixas etárias, desde os pequenininhos, que a gente não fala essa palavra bullying com os pequenos, né? Mas os conflitos, a importância de respeitar o próximo, de cuidar do próximo, e esse trabalho ele vai acontecer no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no ensino médio. Cada orientadora vai desenvolver esse trabalho com a sua equipe de professores e com o seu grupo de alunos. A campanha de informação, que tem como objetivo de orientar e conscientizar as famílias e a comunidade sobre prevenção, conduta e identificação de bullying e cyberbullying. Então, isso também vocês verão ao longo dessa campanha, que acontecerá durante o ano todo. E a campanha de desconstrução, que tem como objetivo estimular a reação das vítimas, coibindo novos ataques e incentivando a denúncia. Né? A importância da criança, quando sofre algum ataque, ela começar a saber o que aquilo não é legal, não faz bem e eu preciso contar a alguém, eu preciso comunicar a alguém. A campanha de prevenção na escola, através da conscientização e orientação no ambiente escolar, que tem um papel fundamental na construção de uma convivência e de paz e respeito. Algumas iniciativas em ambiente escolar, atividades periódicas em parceria com todo o corpo docente. Então, isso vai acontecer durante o ano todo e depois a gente vai ter uma semana específica onde será o tempo todo falar sobre o RB Sem Medo de Ser Feliz, com palestras, gráficos de prevenção, orientações individuais, coletivas, dinâmicas de grupo e outras atividades. Então, vocês vão perceber que, ao longo do ano, as crianças começarão a falar em casa. Esse trabalho já teve início, então, talvez alguns pais já tenham escutado alguns filhos falarem. Campanha de informação à família, materiais de conscientização, palestra com autoridades sobre o assunto, que hoje a gente já abre aqui, né, trazendo um assunto para se ouvir um pouquinho mais, orientações às famílias em casos de ocorrência. É importante também, quando o filho levar algo à família, que a família divida isso com o grupo de orientação escolar, que isso chegue para a orientação e para que a gente possa cuidar, tá bom? E sempre cuidar, eu digo, aqui fala, né, da desconstrução, sempre cuidar de todos os envolvidos, porque a criança que é agredida precisa ser cuidada, a criança que agride precisa ser cuidada também, e o espectador também precisa ser cuidado, porque uma criança que assiste um ataque, uma criança que assiste um conflito que é caracterizado bullying e fica passivo e não tem nenhuma atitude, isso também não é legal.
Então, ao longo desse trabalho, a ideia é conscientizar a todos para que todos sejam ajudados. Tá bom? E aí vocês verão, ao longo do ano, alguns cartazes e essa campanha acontecendo nas mídias sociais, dentro da escola. Então, dividam, compartilhem, conversem com a gente, procurem a orientadora do seu segmento onde o seu filho estuda, para a gente conversar e melhorar a cada ano, tá bom? Fiquem agora com a palestra do Tomás e da Aline. Olá, boa noite, tudo bem? A gente vai preparando aqui o material para colocar, mas eu já queria aproveitar para agradecer, né, a Thaís, ao Rio Branco, todo mundo, a Mariana também, pela oportunidade de vir falar aqui para vocês sobre um tema que é muito tabu, né? Que é um tema complicado, complexo, difícil e que não tem uma resolução única, né? Não tem um caminho único para a gente seguir. Eu acho que o grande lance é ter essa abertura, né, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, desmistificar. E eu acho muito legal essa iniciativa do colégio, que abre realmente as portas para a gente refletir, discutir isso. Ninguém tem a verdade absoluta sobre os fatos. As coisas acontecem com muita agilidade, né? E a gente vai perceber aqui, ao longo do nosso papo, a gente dividiu essa conversa entre a Aline e eu. A Aline vai falar um pouco mais sobre a parte socioemocional, ela vai falar um pouquinho mais sobre a parte clínica de tudo isso, e depois eu entro para falar do digital. Eu sei que o digital sempre causa muita angústia, muita dificuldade, mas falar de emoções talvez seja muito mais complexo. É muito mais complexo falar sobre emoções. A gente estava até comentando, né, Ademir? A gente acha que só os alunos, só as crianças e os adolescentes têm dificuldade para manejar um equipamento, a gente acha... E, na verdade, não. Todo mundo está aprendendo a usar, está todo mundo aprendendo a viver nessa cultura digital. Não dá para voltar atrás mais, né? Essa é uma batalha que eu acho que a gente tem consciência de que está encerrada. Não vai regredir o uso da tecnologia. Eu acho que a expectativa que a gente tem hoje aqui é a gente sair daqui com alguns insights positivos sobre como trabalhar esse tema. Que caminhos eu tenho, que possibilidades eu tenho para tratar de um tema tão complexo. Me apresentando muito rapidamente, meu nome é Tomás, eu sou jornalista de formação, sou publicitário também, sempre trabalhei na área de comunicação, em empresas e tudo mais. E há mais ou menos uns 5, 6 anos eu também mergulhei no universo da educação. Trabalhei dentro de uma grande empresa de educação e virei professor. Sou professor de pós-graduação na minha área de mídias digitais e o meu negócio hoje está muito conectado com a educação. Por isso que estar aqui hoje, falando com vocês, está extremamente conectado com aquilo que eu tenho de propósito para a minha vida. Ou seja, eu aprendi muita coisa do digital, mas eu entendo que tem muita gente que tem muita dúvida ainda. Eu também estou aprendendo a todo momento, então a gente veio aqui um pouco para falar sobre isso. Já palestrei em alguns locais, trabalhei em algumas empresas de vários segmentos, mas o objetivo hoje aqui, e eu acho que esse espaço ele é muito legal, porque a construção que eu e a Aline temos ela é muito bacana, porque nós somos casados, inclusive, ela extrapola um pouco esse campo profissional, né? Mas tem alguns momentos que a nossa conversa ela se encontra profissionalmente. Ela é psiquiatra, ela vai se apresentar, e eu falo do digital, eu sou jornalista, mas a gente sabe que tem muitos pontos de contato, né? E tem um ponto de contato mais interessante ainda, é que nós seremos pais em breve. Seremos pais em breve. A Aline está grávida. Temos uma menininha. A Marina deve nascer em setembro, lá até o dia 19, mais ou menos. Não se sabe, né? A gente nunca sabe. Mas é uma preocupação que também já nos toma. Óbvio, a gente estuda, a gente pesquisa isso, a gente vê. Então, a aflição e a angústia, muitas vezes, ela é compartilhada também. Então, a gente está aqui justamente também para compartilhar um pouco dessas emoções, dessas sensações que a gente tem, né, Aline? Então, a gente separou alguns temas aqui para a gente falar, aproximadamente em 1 hora e 15 no máximo. Fiquem à vontade se vocês quiserem perguntar alguma coisa em algum momento. No final também, se vocês quiserem abrir para fazer algum tipo de pergunta. E a gente vai percorrer um pouco desses temas aqui. Por que a gente tem que falar sobre saúde mental? Um tabu. Saúde mental já vem uma série de preconceitos sobre a saúde mental, saúde emocional. Quais são os impactos disso na aprendizagem, né?
O que é aprendizagem socioemocional? A gente tem visto discussões aí em âmbito nacional sobre como é importante falar sobre sensações, emoções, não só dentro de sala de aula, em casa, né? A gente sente que tem essa dificuldade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e como isso também tem um impacto no desempenho escolar. Aí a gente desce para falar do digital. A gente fala um pouco sobre o que é esse cenário que a gente já vive. Parece tão óbvio muitas vezes, mas a gente tem muitos caminhos ainda a percorrer. Eu falo dos impactos positivos e negativos, porque, obviamente, né, a tecnologia ela não é uma concorrente, ela é uma aliada do nosso trabalho. Eu não posso colocar a culpa toda na tecnologia, né? Ela está aqui para nos ajudar e tem um lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. Então a gente vai olhar os dois lados dessa moeda. E aí a gente vai permeando essa conversa toda com o cyberbullying. E tem outras cyberviolências que a gente vive também e a gente vê acontecer a todo momento, como fake news, por exemplo, ou como outros, a superexposição em redes sociais, que a gente vai comentar um pouquinho aqui também. E já dou um spoiler aqui para vocês. A superexposição em redes sociais não é só para o aluno, para o jovem e para a criança. É para todo mundo. Tá bom? Então a Aline agora vai começar o papo, ela vai se apresentar um pouquinho mais. Aqui para a direita vai passar. E aí depois eu volto para falar da parte do digital. Então, boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer, né, por todos estarem aqui à noite, depois de um dia cansativo de trabalho. E para falar de temas difíceis, né, e muito atuais, né, não só a questão do digital, como as emoções e os impactos, né, que tem da vida digital na vida real. Eu sou psiquiatra, então minha formação é médica, especializei na psiquiatria e fui me aprofundando na área da infância e adolescência, que é com que eu trabalho hoje, né? Então eu atendo no consultório crianças, adolescentes, adultos também. E é muito interessante assim o que eu vejo do impacto da escola na vida dessas pessoas, inclusive dos adultos, né, que ainda têm resquícios de situações vividas no ambiente escolar. Então, por que a gente precisa falar de saúde mental? Né? Quando a gente pensa no cyberbullying, que tem a ver com o novo comportamento da nossa sociedade, não tem como a gente descartar as questões emocionais. Então, para abrir uma reflexão, eu vou começar com um vídeo, uma série do Netflix, acho que todos conhecem, 13 Reasons Why. 13 Reasons Why é uma série que abordou muito essa questão socioemocional, com temáticas muito difíceis, né, com informações que são tabus. E a gente vai mostrar um pouquinho aqui um vídeo sobre... De uma personagem que sofreu bullying, né? Perfeito. Aqui quem fala é a Vanessa, a macaca da sala. Negro, gay, gordo, eu sempre tive propensão a receber todo tipo de bullying por uma coisa ou por outra. Durante a escola, eu sentia que eu sofri um bullying, que não era de um só rosto, um só nome. E eu tinha que ir com 2 calças para a escola, porque em várias situações eles tentaram abaixar as calças, mesmo para todo mundo rir. Isso começou desde o pré-primário. Eu sofri muito preconceito por não ter sido uma menina tão feminina quanto as pessoas esperavam que eu fosse. Me chamavam de Bruneca. Eu tinha um apelido que era Mamão. Eu não sabia por que Mamão. E aí eu entendi que era porque eu tinha peito. Peguei uma faixa que tinha na minha casa e amarrei em volta dos meus peitos para ver se eles sumiam. Até hoje eu acho que ainda tenho um complexo de mamão. Por que eu? E por que fazer isso com alguém? O bullying, por mais que seja conhecido, ele não é reconhecido. É muito difícil você conseguir, passando por isso todos os dias, ver um final. As coisas para mim mudaram quando eu comecei a perceber de que eu não tinha que lutar contra o que eu era. E a maior alegria da minha vida hoje é ser exatamente quem eu sou. Nunca se sinta um lixo. Você continuar brilhando, você continuar insistindo em ser você mesmo, por mais duro que seja às vezes, mas faça. Força que uma hora acaba. Não tenha medo de enfrentar os seus demônios. Eles não são maiores que você e vai ficar tudo bem. É interessante, né, Aline, que
são personagens aqui que são influenciadores digitais hoje. Você tem aqui o Hugo Gloss, por exemplo, que é um grande influenciador digital, Tainara OG, ou seja, são figuras reconhecidas hoje pela sociedade e que trouxeram tudo isso da infância. Pois é, hoje a gente está aqui para falar sobre crianças, adolescentes, mas não tem como a gente negar que na vida adulta aí a gente ainda leva o impacto disso, né? Que vai desde os registros das memórias, do que era o ambiente escolar para essas pessoas, quanto o impacto que pode ter na vida de trabalho, na questão da autoestima, no futuro. Então, quando a gente pensa a escola hoje, a gente vai muito além do pedagógico, muito além do técnico, só da aprendizagem, e a gente pensa de maneira mais ampla. Como que a gente precisa trabalhar as questões socioemocionais no desenvolvimento dessas crianças, né? Então, o tema do bullying, do cyberbullying, está totalmente ligado, porque hoje não tem diferença mais entre o que acontece no mundo digital e o que acontece no mundo real, no mundo do dia a dia, do olho no olho, das emoções à flor da pele. Então, eu acho que assim são falas muito pesadas, né? Quando a gente escuta alguém trazendo tudo isso, tudo que sofreu, como que eles conseguiram? Mas como que eles não conseguiram se defender? Viveram calados, tantas pessoas humilhando. Como que foi para essas pessoas não conseguir sair desse lugar, né, de sofrimento? Então, trazendo um pouquinho do que é o bullying, né, que eu acho que vai ser um tema trabalhado o ano inteiro, e a gente precisa retomar o conceito disso. Existe uma diferença, o que é o termo bullying e o que é um termo que tem a ver com conflitos, com situações que são normais de se viver dentro da escola, fora da escola, em situação que você está no desenvolvimento emocional, né, da criança e do adolescente. O bullying ele se destaca por ser uma forma de violência que pode ser física ou emocional. Então, nem sempre é aquela situação de apanhar, de bater, mas... aqui, ilumina? No meio? Então, é qualquer forma de violência que pode ser física ou emocional, que sempre vai ser dirigida para alguém mais vulnerável, alguém que está numa posição que não consegue se defender. Então, sempre vai ter um distanciamento de quem está provocando o dano e de quem está ali e que não consegue reagir, muitas vezes não consegue denunciar, muitas vezes não consegue pedir ajuda. O que é muito diferente de uma brincadeira de mau gosto, uma zoação, um conflito pontual que surge inevitavelmente na nossa vida. A intenção é de ofender e humilhar. Não é trazer para uma brincadeira, não é uma questão de ter jogo de cintura numa situação, é realmente deixar a outra pessoa numa posição de inferioridade. Isso acontece repetidamente, é frequente, é contínuo, pode ser dirigido por uma única pessoa ou por um grupo. Então, geralmente, a pessoa que é mais vulnerável, ela está em sofrimento e não consegue pedir ajuda. Porém, a pessoa que agride, que viola o direito da outra pessoa, seja física ou emocionalmente, também está numa condição que precisa de ajuda. Quando a gente trata do cyberbullying, é essa mesma situação no contexto digital. A questão é intimidar, hostilizar, difamar e humilhar. Porém, pela via digital, o Tomás vai trazer mais para frente isso, a questão da diferença, né? Por que às vezes fica mais fácil, tem uma predisposição maior a fazer isso no mundo digital e não na vida real, que você está vendo a outra pessoa, né? Nós, como adultos, muitas vezes já vemos essas discussões, comentários muito maldosos no mundo digital, que se a pessoa encontrasse a outra de frente, não falaria, né? Então, assim, a sensação de estou escondido, ninguém está me vendo, não vão me descobrir, então, às vezes, predispõe do bullying acontecer também no mundo digital. Tem uma situação que é muito complicada, assim, quando você vai acessar o comentário de um post numa rede social. Você sai dali, você sai arrasado. Tem comentário que sobra para todos os aspectos da sua vida. Físico, emocional, de trabalho. Então, realmente, é muito complexo a gente entender isso. E é importante a gente frisar alguns conceitos do que a gente mesmo, às vezes, a gente vive. E a gente vê isso acontecer ao nosso redor, né, Aline? E aqui a gente fala de alunos, né, mas isso acontece também com os pais, com os professores, com os funcionários, que podem também
estarem expostos e numa situação de humilhação, às vezes pelos próprios alunos, né? Temos relatos aí que vamos trazer mais para frente. Então, esse ciclo da vítima poder se tornar uma agressora, o agressor poder se tornar uma vítima, a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Porque ambos vão precisar de ajuda e o espectador também. Quem está ali não consegue pedir ajuda, não consegue intervir de maneira a conversar com ou agredido ou agressor e poder ajudar a mudar esse ciclo. Então, a gente vai conversar um pouquinho das características de cada um. Não é um modelo pronto, né? Porque cada criança, cada situação tem uma história de vida, é individualizado, mas de maneira geral. O agressor, uma das características emocionais, às vezes tem a dificuldade de transformar a raiva em diálogo. Então, às vezes ele vai direcionar para uma pessoa que tem algo de diferente, que pode ser qualquer coisa, um aspecto físico, um jeito de falar, altura, enfim. Qualquer situação pode se tornar motivo de zombar. E aí, às vezes, aquele agressor está vivenciando algo difícil na vida dele, algum conflito, e direciona para alguém que está mais vulnerável e que não consegue se proteger. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, assim, a gente fala muito de empatia, né? Coisas que precisam ser muito trabalhadas no desenvolvimento socioemocional dos alunos. A empatia tanto de quem está provocando, né, a agressão ao outro, quanto os espectadores e quanto as outras pessoas que vão se agregando e vão tomando corpo em cima daquele que está sofrendo. Então, por que eu não me coloco no lugar do outro? Entendo que a brincadeira teria um limite, não era para extrapolar e virar um bullying, né? E aí, o agressor, da necessidade de pertencer ao grupo, de dominar, de ser uma autoridade e de ser vista pelo ponto de vista negativo, né? Ele começa a se destacar. Outras pessoas começam a ter medo de quem sabe, daquela pessoa que vai zoar sempre. A necessidade de autoafirmação e de chamar a atenção para si. Então, assim, é um desequilíbrio muito grande, né? Por que essa necessidade toda? E do ponto de vista escolar, essa criança, esse jovem, ele pode se distanciar cada vez mais dos objetivos escolares e supervalorizar a violência como forma de ter poder, de ter popularidade, de ganhar atenção, mesmo que seja do ponto de vista negativo. Isso quando é alguém que está nitidamente assim, né, localizado, aquela pessoa faz isso. Mas nem sempre essa pessoa está evidente. Às vezes a situação do bullying ela vai ficando mascarada, vai ficando discreta, em silêncio. Então, nem sempre é possível detectar que aquela criança está sofrendo e que a outra está causando os danos. A vítima, ela vivencia o sentimento de estar sendo humilhada, de ter muito medo e vergonha. Então, a questão da autoestima vai sendo afetada progressivamente. Como que com medo e com vergonha eu vou conseguir pedir ajuda? Para os meus pais, para os meus professores, para os meus colegas. Então, o sofrimento muitas vezes vem vindo em silêncio. E o sentimento de impotência, de se sentir sem saída, de não saber o que fazer. Muitas vezes, o sofrimento emocional ele surge de maneira física, com sintomas físicos. Então, muitas vezes, na família, meu filho começou a ter dor de cabeça toda hora, está tendo diarreia, está tendo dor de estômago, toda vez que vai para a escola começa a passar mal, começa a tremer, começa a reclamar de queixas físicas. Primeira coisa, vai no gastro, vai no pediatra, vai no neuro, começa a investigação clínica, enquanto, na verdade, o sofrimento muitas vezes é de origem emocional. Isso não é só para crianças e adolescentes, os adultos também, né? A gente tem a tendência a postergar a nossa busca de ajuda emocional. Na verdade, não só de buscar ajuda, de se perceber emocionalmente mal em alguma situação. Então, com a gente também, meu sono perturbou, estou comendo mais, estou comendo menos, insônia. Então, isso aqui serve para todo mundo. Então, pode ser que o jeito que aquela criança, aquele adolescente está manifestando o sofrimento comece de forma física.
é só parar para olhar para trás. Acho que todo mundo vai ter alguma experiência própria de alguém que conhece, muito próximo, seja filhos, adultos. E aí, além das questões físicas, os sentimentos que eles começam a surgir com mais frequência. O sentimento de angústia, de tristeza, de ansiedade. Então, muitas vezes a ansiedade vai vir com sintomas físicos. Taquicardia, frio na barriga, não consigo dormir, sensação de medo. O medo, às vezes, é muito real. Às vezes é o medo daquela ameaça do colega. E muitas vezes é um medo que nem ela está conseguindo localizar ainda muito bem para conseguir pedir ajuda e falar, expressar verbalmente para os pais. Então, é um terreno que assim, a gente precisa estar de olho e com afinidade com os filhos, né, na questão do diálogo, para perceber essas oscilações de humor. Nem toda oscilação de humor é frescura, é coisa da idade, porque uma coisa boba aconteceu e ele já está reagindo desse jeito. E essas explosões de raiva, coisa de hormônio, muitas vezes pode não ser. Então a gente tem que estar atento aos pequenos sinais, eles começam pequenos e vão aumentando progressivamente se a gente não cuida. Se a gente não cuida, sensação de impotência, de rejeição, de insegurança vai ficando tão forte que pode acontecer do adoecimento mesmo, do adoecimento psíquico, de entrar num quadro depressivo, de entrar num quadro de ansiedade e de ter necessidade de acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Eu recebo muitos alunos de várias idades e é muito comum já chegar para pedir ajuda no momento que já precisa de um afastamento de um período da escola, porque os sintomas estão muito intensos. A família se desorganiza e se desestrutura, porque como lidar com aquilo tudo? Então é muito comum a gente ir negligenciando a situação, empurrando, e aí quando estoura, a gente consegue olhar para trás, né? Então a nossa sociedade hoje precisa muito olhar para as emoções. Isso não acontece só com os jovens, acontece com nós, adultos. E todas essas situações que eu trouxe, eu gosto muito de trazer assim, o adulto pensando às vezes no ambiente de trabalho, que é onde a gente fica a maior parte do tempo. E os alunos ficam a maior parte do tempo na escola. Então, quando você tem um colega de trabalho, você está vivenciando uma situação de impotência, de não se sentir inserido, de não se sentir adequado naquele lugar, de achar que tem uma autoridade que pega no pé, que está exagerando e você não consegue sair daquilo, é a mesma coisa, só que no ambiente escolar. O que a gente pressupõe é que o adulto tem uma maturidade emocional bem maior para poder lidar com os conflitos. E a criança em formação, o adolescente em formação, ele vai precisar muito da ajuda ainda do adulto, né, para conseguir fazer toda essa discriminação. Então, como que esses transtornos mentais podem impactar nos resultados da escola? O que a gente estava falando antes, então, é o ponto de vista do aluno sozinho. Ele, com a individualidade dele, os sentimentos em sofrimento. Quando a gente coloca esse jovem dentro do ambiente escolar, a gente vai ter indiretamente também alguns resultados. Às vezes, o desinteresse na escola. Não quero mais, não quero sair com meus amigos, não quero ir nesse lugar. Às vezes tem a sensação de passar mal antes de ir. Não tem motivação, começa a não fazer sentido, né? Então, o baixo rendimento pedagógico. Então, um aluno que às vezes sempre vinha bem, de repente não quer estudar para a prova, não está entregando material, as notas estão caindo, está mais distraído nas aulas. Então, assim, algo de diferente está acontecendo com esse jovem. Como o bullying, o cyberbullying, às vezes ele vem mascarado, nem sempre a gente consegue localizar o motivo. Então, na escola, esses são alguns sinais que a gente pode detectar que algo pode estar acontecendo. Faltas, evasão escolar, as questões de comportamento. Então, a escola, por ser um espaço onde a criança fica bastante tempo, é um lugar que a gente pode detectar os comportamentos de risco, né, antes que eles se tornem muito intensos e prejudiciais. Aqui eu trouxe algumas situações que podem ir desde comportamentos normais, temporários, transitórios,
a algo que, se a gente não cuida, pode se tornar patológico. Uma criança tímida, mais isolada, muitas vezes ela pode ter uma fobia social, que é uma ansiedade de se expor em situações de público. Então, esse aqui é um perfil de criança que muitas vezes acaba sendo vítima dessa situação de violência do bullying e do cyberbullying, pela vergonha, pela questão de não conseguir se expor, de ser mais retraída, de sentir tudo e não externalizar. Então, é um perfil daquela criança que não dá problema, que ela sempre está quietinha no cantinho dela, e às vezes é ela que a gente vai precisar ter um olhar diferenciado, né? E os pais que às vezes têm crianças com esse perfil precisam ainda mais aproximar o diálogo com elas. Muitas vezes elas vão começar a recusar a vir para a escola. Alguém que sempre vinha muito bem, que tem um desenvolvimento cognitivo bom, que sempre tirou boas notas, e de repente, por que não está querendo mais ir para a escola? Às vezes, os jovens estão vivenciando problemas familiares de qualquer ordem, desde separação dos pais, mudança de cidade, mudança de escola, questões específicas que elas estão vivendo dentro de casa, às vezes podem resultar em indisciplina, qualquer um desses comportamentos, a recusa escolar, evasão, hostilidade, problemas que a gente vive, mesmo que não seja aonde a gente está ali. Então, não aconteceu nada na escola, mas ela está reagindo e manifestando o sofrimento dela ali. Então, a escola precisa estar atenta e conectada, muito ativa com os pais para ver, está acontecendo algo diferente? Não era assim antes, essa criança está trazendo alguma coisa que está chamando a atenção. Os quadros depressivos, eles existem, não é frescura, eles se instalam nas crianças, nos adolescentes, todo mundo que tem emoções, né? E muitas vezes é diferente o jeito que a depressão aparece na criança e adolescente em relação ao adulto. Primeiro que o adulto verbaliza, né? Então, fala dos pensamentos pessimistas, negativos, às vezes chora, às vezes fica mais irritado. Na criança, a depressão ela surge muito de maneira motora. Então, aquela criança que às vezes vai ter explosão de raiva, ou adolescente, né? Vai ficar mais opositor, mais provocativo, mais implicante, mais mal-humorado, mas de um jeito que ela está sofrendo e todo mundo que está em volta sofre também. Na adolescência, é muito comum ter a depressão junto com a automutilação, né? Que são cortes geralmente superficiais, né? Que eles provocam nos braços, pernas, às vezes abdômen. Muitas vezes está no contexto da moda, do que eles veem na internet, está muito, muito frequente isso acontecer, mas são pessoas que muitas vezes estão em sofrimento, muitas vezes estão escondendo essas lesões. E, Aline, essa questão da automutilação, né, tem pessoas que usam o termo self-cutting também, que a Aline até comentou, né, muitos jovens acabam tendo acesso a esse tipo de prática pela internet também, porque existem blogs, existem sites em que pessoas ensinam a fazer tudo isso. Isso acho que serve como um alerta, obviamente, né? Não para te falar, pelo amor de Deus, não vamos fazer mais nada, tira a internet, tira tudo. Não, a gente tem que estar junto, a gente tem que acompanhar, porque é óbvio que tem outras questões que podem trazer muito mais oportunidades e vantagens, mas esse caso especificamente, ele pode também, né, levar a um outro tema mais tabu, que é a questão do suicídio, né? Que é uma temática muito delicada de se trabalhar, mas que faz parte desse contexto. E a temática do suicídio, né? O suicídio sempre existiu, mas está cada vez mais os números aumentando, não só nas escolas particulares, escolas públicas, não só nas escolas, nas universidades, não só nas universidades, em locais de trabalho, pessoas que a gente conhece, que a gente tem notícia. Então, assim, a questão emocional, não dá para a gente jogar ela mais para frente. Ela está acontecendo. A gente estava conversando antes, né, como que o nosso mundo está muito ansiogênico, né, gerando muita ansiedade. A gente está com muita demanda para fazer tudo rápido, instantâneo, tudo ao mesmo tempo. A gente não tem momento de ócio, né, o ócio criativo, inclusive, que as crianças precisam muito, né, que estimula a criatividade, que estimula o brincar livre, a vida acontecendo na nossa frente, não nas telas, as experiências reais, né? Então, o nosso mundo ele está ansiogênico para todo mundo. Ah, todo mundo é ansioso.
tem a diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade também, né? Então, assim, o imediatismo também por conta da tecnologia. Então, se a internet não pegou rápido, a gente já fica irritado, já fica passando o dedo para girar logo, para atualizar. Então, assim, as crianças e adolescentes já nascem nesse universo que tem que ser instantâneo, que tem que ser rápido, que tem que ser tecnológico, que se não estiver funcionando bem não presta, e se não presta eu quero outro na mesma hora. Então, assim, isso eles já nascem nesse momento. A gente está vivendo esse momento também. A gente sente na pele a ansiedade que nos consome na hora de dormir, que já pensa no que tem que fazer no dia seguinte, nas 1000 tarefas para cumprir. Enquanto dirige, já quer olhar uma mensagem, enfim, coisas que a gente vai atropelando, e até o adulto precisa das regras firmes e delimitadas para tentar se encaixar. Então, esse adulto ele precisa ser um exemplo também, dentro de casa, para os filhos. Substâncias psicoativas, drogas, álcool, que tem também acontecido numa idade cada vez mais precoce, também mais em meninas agora do que se era antigamente. Também tem a ver com comportamentos mais disruptivos que podem começar a acontecer, de irritabilidade, de favorecer também o bullying com outras crianças, outros adolescentes. Mais fácil ter evasão escolar. Aqui eu coloquei TDAH e hiperatividade, que é um termo muito conhecido e utilizado nas escolas, né? Nem tudo que é uma agitação, um comportamento mais acelerado, é uma criança hiperativa. Mas existem crianças que têm TDAH e hiperatividade, são crianças mais impulsivas. Às vezes elas têm uma característica mais provocativa, de não saber parar a brincadeira na hora. E a gente precisa olhar para elas também, porque é um quadro que é desde o início do desenvolvimento, né? Não é um quadro que começa, de repente, aos 15 anos, começou a ficar hiperativo. É algo que acompanha a criança desde cedo. Então, o sucesso acadêmico, a gente fala que é muito mais amplo do que tirar boas notas. Então, se pensar que a aprendizagem está diretamente ligada ao emocional, a gente precisa investir na aprendizagem socioemocional deles. O que a gente sabe é que crianças que têm dificuldade para aprender, elas já têm maior fator de risco para ter alteração de comportamento. E as que têm dificuldade no comportamento, elas também têm dificuldade na capacidade de aprender. E esse ciclo, muitas vezes, a gente não consegue detectar, de saber o que começou primeiro. Então, quando a gente pensa que a criança sofre emocionalmente também, assim como adultos, e que ela está inserida no contexto escolar, a gente precisa olhar para isso, para que esse ciclo se quebre. Aqui eu trouxe algumas notícias, essa é de 2018, né? Suicídio de estudantes causa comoção nas redes sociais e reflexões em escolas. Então, isso aqui é para trazer um pouco o fato de a gente precisa prevenir, a gente precisa falar mais da temática, fazer isso que a gente está fazendo agora, para que a gente não fique comovido só depois que acontece. Aqui, no ano passado, teve uma situação de suicídio na USP, de 4 casos, né, que foi num período muito curto, muito rápido. E aí eles criaram um serviço de assistência psicológica. Então, assim, a gente está vendo que acontece não só na escola, mas também nas universidades. Essas crianças elas vão crescendo e essa maturidade emocional ela vai se estendendo para o longo da vida, né? E todo mundo está se atentando para esses cuidados. E quando a gente pensa que essa criança que sofre, ela está dentro da escola, e a escola não é só feita de parede, de lousa, de parquinho, é feita de pessoas. A gente também precisa ter um olhar para o professor, né, que muitas vezes está sofrendo um burnout, que é um esgotamento físico, emocional, dentro do contexto profissional. E se ele também não está bem, pode ser que algumas condutas não sejam tão adequadas em sala de aula para conseguir intervir, né, nesses conflitos dos alunos. Muita questão de afastamento por licença médica por questão física, por questão emocional. E eles precisam, tem muitos professores aqui, né, imagino, serem empoderados porque eles têm um papel fundamental no bem-estar da escola, nessa conexão do aluno com a família. Então, a gente precisa olhar para a saúde mental deles também.
Aqui umas recomendações gerais que eu faço para dentro e fora de sala de aula, que eu acho que a escola já está, de parabéns, já está pondo em prática. Né? Primeiro, deixar os educadores capacitados e alinhados para entender comportamentos que fogem do esperado para aquela faixa etária, para que, sabendo manejar, consigam também encaminhar, pedir ajuda, fazer parceria com a família, e a família está ativa para também receber o que a escola tem percebido, né? Receber desde situações que às vezes acontecem no ambiente escolar e não acontecem com tanta frequência em casa. Inserir temas da saúde emocional, tudo adequado para cada idade, para cada faixa etária, mas ser trabalhado, né? Questão de frustração, de empatia, de responsabilidade, de como lidar com o outro, com as diferenças. A escola é o ambiente para tudo isso acontecer, para os conflitos surgirem e serem intermediados. É assim que a gente aprende, né? E a escola ser vista como um modelo positivo para a criança e para todo mundo que trabalha nela, né? A gente tem que ter prazer no lugar que a gente está frequentando. Então, além do pedagógico, a aprendizagem socioemocional está sendo falada no mundo inteiro num aspecto que precisa ser inserido e já está sendo inserido dentro dos currículos. Que tem a ver com o clima na sala de aula, essa cooperação do aluno-professor, o vínculo junto com a família. Então, assim, essa cadeia, essa rede, ela vai sendo formada, né? O aluno não está ali para tirar nota boa, acabou, e depois, no futuro, vai ser um profissional que vai dar super bem. Se ele não tiver a maturidade emocional que ele precisa para conquistar etapa por etapa. Então, a cultura da escola, tudo o que a gente está vendo aqui hoje, vocês vindo para ouvir falar, para ampliar assuntos que vocês estão vendo na prática, no dia a dia, tudo faz parte dessa aprendizagem socioemocional, né? Porque vocês vão para casa e vão já olhar para os seus filhos com outros olhos, com o que eles estão vivendo. Então, o que a gente sabe? Que a escola ela tem o compromisso de educar cidadãos capazes de combinar suas capacidades cognitivas às habilidades de resolver problemas da vida, né? O papel da escola hoje é formar cidadãos que consigam lidar com conflitos, intermediar, conseguir pedir ajuda, conseguir oferecer ajuda, não só na escola, mas porque elas vão viver fora dela. E o Tomás vai trazer bastante agora, um pouco mais afunilando para dentro do mundo digital, porque a vida no digital também acontece igual aqui fora, né? Então, se aqui fora a gente aprende a olho no olho, tete a tete, lidar com as emoções, a questão é que no digital isso também possa acontecer. É isso aí. Tá bom? É verdade. E a gente vai vendo que assim, né, essas separações, essas barreiras, elas acabam inexistindo em alguns momentos, apesar da gente achar que tem barreira. A gente acha que tem barreira entre o privado e o particular, o público, né? A gente fica naquela, a gente estava comentando um pouco sobre isso, né? Por que a gente vê às vezes muitas hostilidades, né? Algumas situações muito agressivas nas redes ou na internet? Algumas pessoas têm um descolamento do entendimento do que é público e do que é privado. Você está na sua casa, com o seu celular, você está de pijama, deitado no seu sofá, com uma caneca de leite na mão, e você faz um comentário para prejudicar alguém. A pessoa tem uma falsa sensação de que aquilo ali é um ambiente protegido. Mas é uma grande falsa ilusão, né? A gente sabe, a gente estava comentando, você, olho no olho, frente a frente da pessoa, você falaria isso para ela? Você colocaria as palavras do jeito que você colocou num comentário para prejudicar ou para, enfim, diminuir aquela pessoa, para humilhar? A gente vai falar um pouco sobre essas dificuldades que a gente tem aqui com o digital, mas antes eu queria fazer uma provocação com vocês. Antes de passar o vídeo, eu queria perguntar para vocês, o que era digital na época de vocês? Oi? Relógio, o que mais? Impressão digital, o que mais? Despertador, o que mais? Vamos lembrando aí, como é que vocês viam coisas, filmes, como é que era? Videocassete, pô.
muita coisa diferente. Eu vou colocar um vídeo agora para vocês, para a gente ver um pouquinho de como é que está essa percepção do digital nos pequenos. Vamos ver. Rádio? Eu acho que é daqueles negócios de DJ que você mexe nos botões e vai mudando o jeito de música. Não acredita? Acho que tem que abrir isso pra colocar aqui. CD. Não, não é CD. Você já viu CD quadrado? Se fosse de CD, seria assim. Cabe 3 CDs aqui dentro. Ah, você coloca o CD como se você fosse pra viajar, sei lá, pro Rio de Janeiro, essas coisas. Um relógio, Só pode ser um celular antigo que pega e vai rodando o número que for da pessoa. O telefone marca minha orelha. Alô? Pera. 4. Gabi. Quê? O Zé que faz músculo. Músculo. Essa não. Eu acho que é pra fazer churrasco. Eu também. E depois sai o churrasco. Como que vai pegar? Pelo espetinho. Como é que vai pegar? Pelo espetinho, é óbvio, né? É tão óbvio. Assim, a gente vê esses ciclos de tecnologia, os canais mudam, os equipamentos mudam, mas a gente já vive essa cultura digital e hoje, as crianças e os adolescentes, isso não é uma novidade para ninguém, eles já têm um condicionamento tecnológico muito maior do que a gente já viu acontecer. Eles já, obviamente, já nasceram com tudo isso acontecendo. Mas por que está assim também, né? O digital acabou mudando o jeito que a gente encara o mundo, na tecnologia, na educação, nas relações, e a gente tem que entender que isso é algo que acontece. Então, se a gente se despe um pouco, né, dessa questão mais nociva da tecnologia, a gente começa a entender que isso faz parte da nossa evolução. A gente está vivendo com essa tecnologia e a gente vai ter que conviver com ela também. Então, a gente tem que entender. Olha só um dado que eu já trago aqui para vocês. 45% das crianças entre 0 e 8 já têm o seu próprio equipamento conectado. É claro, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de uso, a gente fala de limites, a gente fala de boas práticas, a gente fala de novos caminhos, porque realmente a gente fica com dúvida de deixa muito tempo, se tira, se abre de uma vez, se deixa, se não acompanha, se fiscaliza. Todas essas angústias que vocês, pais ou educadores, têm, são dúvidas legítimas. E não tem nada ainda escrito numa pedra que a gente fale, esse é o caminho único. A gente está num período de transição, a gente gosta de falar, né, um período de muita liquidez, né, são tempos líquidos, relações líquidas, e a gente vai ter que aprender a chegar num caminho. Talvez cada indivíduo tenha um caminho para seguir, né? E por que a gente está assim também? A gente está super conectados. Tem uma tecnologia nova surgindo praticamente a todo dia. A angústia que vocês falaram, tem uma pesquisa que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, de uma grande empresa de comunicação global, que ela pesquisa onde está a credibilidade no mundo. E ela também pesquisou quais são os medos da população do mundo. Tinham medos como terrorismo, como imigração, coisas desse tipo, intolerâncias, e tinha também a questão do ritmo da inovação. Um dos maiores medos da população é não dar conta de tudo isso que vem acontecendo. Então a gente tem que entender e tem que discutir mais para poder realmente chegar num consenso, né? Outra coisa, a credibilidade de formadores de opinião, talvez da nossa época, igreja, puros, né? Escola, família, mídia, essa credibilidade é colocada em xeque todo dia. Tem vários outros novos agentes formando a opinião nossa
dos nossos filhos, dos nossos alunos. E a gente tem que coexistir com elas, não tem jeito. Não existe uma receita pronta para sair desse cenário, a gente tem que realmente queimar um pouquinho, pensar um pouco para talvez modelar algumas coisas, algumas possibilidades. Excluir a tecnologia pode não resolver o problema. Eu sei que cada escola, cada instituição, cada família tem um jeito de lidar com a tecnologia. Eu sei que recentemente um país adotou uma lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas, que foi a França. Isso foi em julho do ano passado. Demorou um pouquinho e entrou essa medida. Eu falo assim, qual é a minha reflexão com relação a isso? É óbvio que com o uso pedagógico, as escolas são permitidas, mas como fazer isso? Como operacionalizar isso se essa criança, se esse adolescente já vive e consome, e também consome um monte de outras coisas lá dentro? Eu acho que a gente tem que realmente entender um pouquinho disso e ver para onde a gente vai. A pesquisa que eu falei para vocês, esse é um trecho dela, essa pesquisa que mostra onde está a credibilidade da informação. Em 2017, que não faz muito tempo, a credibilidade no mundo das pessoas, em geral, estava aqui, ó, na crise. Olha que loucura, né? Foi perguntado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, para várias pessoas, no que você acredita. A crise era algo que estava tão latente que as pessoas disseram, essa é a principal fonte de credibilidade que eu tenho. Quando a gente vai esmiuçar isso aí, a gente vê que o novelo é muito mais complexo, né? Tem essa questão da credibilidade da informação que mudou, então os veículos de comunicação, a escola que tinha um poder único, já não tem mais, já está mais diluído. Quantos e quantos educadores não chegam e falam, eu estou trabalhando um tema em sala de aula, a criança já chega com a solução, com o negócio, ela pesquisa e fala, não é bem assim. Então, o mundo está mais complexo, e isso, o digital é o reflexo das mudanças na própria sociedade. E é óbvio que essas complexidades, elas são para todo mundo, para todos os tipos de profissionais da educação e de outras áreas também. Deixo uma dica aqui para quem quiser entender um pouco mais desse novelo todo, da onde veio essa tecnologia toda que a gente vive hoje. Tem um documentário, está no Netflix, mas pode estar também em outros lugares, chama Eis os Delírios do Mundo Conectado, mostra da onde veio, onde nasceu a internet. Acho que o primeiro computador que tinha internet era do tamanho dessa sala, talvez, aqui, né? Era um negócio gigantesco. Mainframes, uma coisa super complexa, e hoje está aqui, eu estou vendo, na palma da mão de vocês, né? Então vale a pena, talvez, depois debruçar um pouquinho para entender um pouco sobre isso. Para chegar numa conclusão saudável para o nosso propósito hoje, que a gente está falando de cyberbullying, a gente tem que entender os dois lados da moeda, porque senão só vai ter o lado ruim. Senão a tecnologia não presta, senão tem que tirar o celular, senão a rede social é coisa do capeta. Não é assim que a gente tem que tratar. A gente tem que entender e, claro, tem limites, tem o uso racional, tem o uso adequado, tem horários, tem tudo isso. Aspectos negativos do digital. Vamos começar já da parte ruim do negócio. Pensando na educação, sim, temos uma dispersão em sala de aula e fora dela, queda no nível de atenção. Então, tem pesquisas que medem o nível de atenção de jovens adultos, de adolescentes e de crianças. Algumas mostram que o nosso nível de atenção está tão baixo, mas está tão baixo, eu não sei como é que eles mediram isso, tá? Que está quase igual à atenção que um peixinho dourado tem. Eu não sei como eles mediram isso, mas mediram. Ou seja, muita dispersão, muitos canais, muitas ativações que a gente tem, muitos estímulos. Realmente isso traz um prejuízo na questão da aprendizagem. Outro impacto negativo, traumas digitais contra alunos, educadores, e o cyberbullying é uma dessas cyberviolências. A gente comentou no comecinho, né? Infelizmente, até a gente comentou, o Santos Dumont, quando ele criou o avião, ele não imaginou que o avião ia ser usado para tacar bomba na cabeça das pessoas. Ele não criou o avião para isso. É óbvio que o mau uso, ele tem que ser combatido, ele tem que ser olhado, ele tem que ser tratado de alguma forma. Mas não é só no digital que isso acontece. Não é só no digital. Então a gente tem que também separar um pouco essa questão, para senão a gente vai sempre achar que o digital, que a tecnologia, pode ser prejudicial para a gente. Como a Aline já trouxe esses aspectos, o bullying é esse ato de violência física ou psicológica que é recorrente. Então ele não é um conflito pontual,
ele acontece sempre, ele é repetido. Pode ser praticado por um indivíduo ou por um grupo. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas práticas nos ambientes digitais. Pode ser também contra uma ou mais pessoas. O objetivo sempre é intimidar, agredir, causar angústia a essa vítima. O cyberbullying é fazer tudo isso no ambiente virtual, né? Inclusive tipificado criminalmente, né? Existe essa tipificação aqui criminal. Eu trouxe alguns dados para a gente realmente formar esse contexto de que cyberbullying existe e tal, mas tá, e números, deixa eu ver como é que está esse negócio. Pesquisas nível Brasil, feitas sobre tecnologia e crianças, tá? Mais de 60% das crianças de 9 a 10 já possuem perfis nas mídias. Uma curiosidade aqui, qual é a idade mínima para se ter um perfil na rede social? Quanto? 13 anos. 13 anos. É óbvio que tem crianças com 9, com 10, que já tem. É só mentir a idade e está lá, criou o canal. A rede, por que é o 13 anos também, né? Da onde vem esse número? Convenção, né? Isso veio dos Estados Unidos, que é onde realmente essas grandes empresas de redes sociais, de tecnologia, elas surgem. Foi criado uma convenção dessa idade, desses 13 anos, e o mundo todo adotou. Talvez possa ser revisto em algum momento, talvez possa esticar. Mas mesmo assim, a gente está vendo aqui, ó, elas já estão navegando aqui. Mais de 20% dessas crianças e adolescentes já foram tratadas de forma ofensiva na internet. Então, elas já estão sendo expostas também a esse tipo de ofensa. 51% dos pais participam do que o filho faz online. Legal. Os 51, legal. E os 49? Que é um número ainda muito considerável, né? E quando a gente fala de participar do que o filho faz online, sempre cai naquela discussão. Fiscaliza ou não fiscaliza? Põe senha ou não põe senha? Fica olhando ou não fica olhando? Eu acho que cada família talvez possa encontrar, com o diálogo, um jeito saudável de fazer isso. Fiscalizar é sempre um termo muito ruim para qualquer um, mas acompanhar a vida digital do seu filho faz parte da educação que você vai dar para ele. Os professores também têm papéis nesse aspecto, mas eu acho que a gente não pode tirar o olho disso aqui também. Mais de 66% já presenciaram casos de agressões virtuais, ou com vídeos, ou com palavras nas redes sociais. E mais de 20% afirmaram que já sofreram o cyberbullying. Grande parte das vítimas tem entre 13 e 16 anos. Né? Então, assim, isso é real, isso não é algo que, é moda, é não sei o quê. Não, isso está acontecendo efetivamente. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. E eu deixo mais uma dica aqui, para quem gosta de ler e acompanhar um pouco mais. Esse livro eu li e achei muito legal. Chama Hipnotizados, é de uma jornalista chamada Brenda Fukuta, e ela fala exatamente sobre o que os nossos filhos fazem na internet e o que a internet faz com eles. Ela fez vários grupos de estudo com jovens, inclusive ela participou de grupos de WhatsApp de adolescentes, né? E via situações que são difíceis às vezes da gente lidar, como o famoso nudes, né? Mandou um nudes via WhatsApp, manda o sexting, né? Mandar uma foto nua para o colega, para a amiga, para o amigo, sei lá. E ela trata de um jeito muito próximo. Tem vários caminhos que ela traz aqui para educadores e para pais. Ela é mãe, inclusive. Então, acho que vale muito a pena para quem quiser aprofundar um pouquinho também. Esse livro vale super a pena. Temas áridos, né, que vão direcionando e vão caminhando a nossa conversa. Das 10 mil pessoas que se suicidam por ano no Brasil, isso é um dado de 2014, quase 3 mil têm entre 15 e 29. Então, mais uma vez, dados concretos, reais, que a gente não pode ignorar, que a gente tem que trazer para a nossa realidade. E trabalhos como esse que a gente está fazendo aqui hoje, de educação, de disseminação, de reflexão sobre o tema. Eu já ouvi, a gente já participou, né, Aline, de alguns congressos aí, como o Brain, por exemplo, que fala sobre cérebro e emoções e tudo mais, e a gente viu, muita gente fala, falar sobre o suicídio vai estimular essa situação. Em um dos congressos que a gente participou, tinha um pesquisador que fez uma grande pesquisa sobre esse tema, e ele constatou, ele falou, não, pelo contrário, as pessoas tinham mais propriedade para entender o que eram as causas daquilo ali. E não praticavam mais porque falavam mais. Que foi uma crítica muito severa que foi feita com relação
a série, né, 13 Reasons Why. Ao contrário, né, elas se sentem até mais acolhidas podendo falar da angústia. Não quer dizer que falar de algo difícil, elas vão provocar aquilo. Então, quando elas conseguem externalizar o sentimento que está muito difícil sozinho e que vai crescendo se a gente não fala, né, então é muito melhor do que você não tocar no assunto. Com Isso é para certeza. adulto também, tá? Assim, as crianças sofrem e o jeito delas sofrerem é diferente, mas para adulto é a mesma coisa. Assim. Funciona da mesma forma. Precisamos conversar. Trouxe alguns exemplos que vocês já viram e que saem na mídia direto, né? Pensei em me matar, diz jovem que teve vídeo íntimo divulgado na internet. Né? Hoje também foi tipificado criminalmente a divulgação sem o consentimento de fotos e vídeos íntimos do parceiro, de um colega e tudo mais. Mas qual é o impacto emocional que isso causa? Né? Teve uma rede social, inclusive, porque como o jovem encara essa coisa efêmera do que é o digital? Uma rede social muito famosa, chamada Snapchat, eu não sei se vocês já usaram, ou já viram, ou conhecem, ficou muito... Oi? Os filhos usam muito, né, inclusive, e ela ficou muito famosa, lá atrás, talvez poucas pessoas se lembrem, porque ela fazia o que os stories fazem hoje do Instagram. Ela postava uma foto, 24 horas sumia a foto. E os jovens, eles achavam que essa foto sumia de verdade. Olha só. Postou, fez lá, mostrou alguma parte do corpo, depois de 24 horas some. O que aconteceu? Um monte de nude na rede, né? Nessa rede social. Um hacker invadiu o servidor e despejou todas essas imagens que estavam salvas em algum lugar, pelo amor de Deus, estavam salvas, e despejou todas essas imagens na rede para a internet, né? Ou seja, todo mundo pôde ter acesso a essas informações. A rede social Snapchat reformulou e, claro, teve muito mais critérios de segurança, mas olha a efemeridade do negócio, né? A ingenuidade de achar que uma coisa que eu faço no digital, ela simplesmente pode sumir, ela tem pegadas, tem registros, né? Adolescente suspeito de atirar 2 colegas sofria bullying, diz a estudante. Esse foi o caso lá de Goiás. A gente viu alguns casos acontecerem no Rio de Janeiro, em Goiás, se eu não me engano, em Suzano também, em São Paulo também, no Sul. Então, assim, os temas estão interconectados. É óbvio que talvez seja uma pirâmide, né? Dos casos mais agudos, você tem um número muito grande de potenciais casos. Então, por isso que a gente tem que falar, por isso que a gente tem que ser aberto, por isso que a gente tem que trabalhar mais esses temas. E eu sei que é complexo, não existe um caminho único, mas trazer essa temática ao longo do ano já é perfeito. Inclusive, pela legislação, a gente tem mesmo que falar, tem que ser consistente. A legislação fala, combate ao bullying dentro das escolas e associações tem que ser sistemático. Não pode ser um cartaz, não pode ser uma palestra, tem que ser o ano todo. Falando de várias formas, inclusive nas ações que os professores já fazem. As medidas que talvez não sejam iluminadas só pela campanha, a campanha ela vai fazer parte para envelopar tudo isso, mas os professores já atuam em sala de aula, não é? A gente estava conversando, eles já têm essa diretriz para fazer essa tratativa, né? E é interessante iluminar essa causa, né? É interessante iluminar isso com uma campanha. Faz total sentido para que os pais também possam ver todo o trabalho que dá, né? Para justamente fazer isso tudo acontecer. Essa série foi muito criticada justamente por aquilo que eu falei, de talvez algumas pessoas entenderem que ela poderia estimular o suicídio. Pelo contrário, tocou num ponto muito tabu, muito difícil de falar, com uma linguagem de jovem, para o jovem ver num canal de jovem. Então, assim, essa série, que teve 2 temporadas, talvez tenha uma terceira, eu não sei, ela abriu um monte de horizontes para as pessoas poderem falar sobre o tema, que é muito delicado. Falar de morte é muito delicado, é tabu para todo mundo. A gente não pode deixar as vítimas se tornarem invisíveis, porque a gente tem que, de alguma forma, trazer isso e construir isso num coletivo, né? Iluminar todas essas práticas, iluminar essas situações que estão acontecendo. E já que a gente está falando um pouco sobre essa temática, eu queria trazer uma outra ciberviolência que é muito comum, talvez muita gente aqui já tenha casos, lembrem de situações, que é a superexposição em redes sociais, em WhatsApp. Quem aqui tem WhatsApp? Levanta a mão. 115%, segundo o meu levantamento aqui. Todo mundo está vivendo essa situação. Então, assim, a gente falou, né, Ademir? Pô, essas crianças, adolescentes que não sabem usar. Não, está todo mundo aprendendo. E eu vou mostrar para vocês. E essa superexposição não é só para o aluno. Aqui, ó.
para a cantina, tem olhares de toda a sociedade, ou seja, está todo mundo vendo o que está acontecendo, a gente vive nesse mundo já conectado. Praticamente o fim dessa fronteira, né, da vida privada, porque a gente tem uma falsa ilusão do que é privado e público, a gente falou sobre isso, e está todo mundo nesse barco. Eu quero mostrar alguns exemplos para vocês. Eu vou explicar esse caso aqui. A infeliz piada machista na lanchonete de uma universidade carioca. É um ambiente educação, certo? É uma universidade carioca. E eu vou ler o que estava escrito nesta placa que estava na frente da cantina dessa universidade. Mulheres não são chatas o dia todo. Tem horas que elas dormem. Isso estava escrito numa placa dentro de uma universidade. Obviamente que a pessoa que fez isso, talvez na sua ingenuidade extrema, qualquer coisa eu apago. Está numa placa dentro de uma escola, está no Globo, você pode ver no mundo inteiro, qualquer lugar do planeta que você tiver internet, você pode acessar isso. E nós estamos falando deste caso aqui agora, neste momento. Ou seja, não tenham essa ingenuidade de achar que uma coisa fica restrita. Eu mandei só para minha melhor amiga no WhatsApp. Todo mundo tem um melhor amigo, lembrem-se disso. Professora é demitida após dançar de biquíni nas férias. Esse caso aconteceu no México. Uma professora estava de férias. Eu sei que esse caso ele vai para muitos caminhos, né? Muitas reflexões sobre essa situação. Ela estava de férias, foi para o México, estava numa praia e convidaram ela para participar de um concurso de dança de biquíni e ela aceitou e dançou. E o vídeo viralizou. Chegou na direção, chegou nos pais. E aí os pais fizeram, né? Imagina o grupo de WhatsApp dessa professora. Essa mulher não dormiu um ano inteiro. Tomás, eu sei. A questão da falta de contexto, né? Às vezes é um recorte de uma realidade sem contexto. Isso acontece muito em redes sociais. Você tira o negócio do contexto e ele vira outra coisa. E aí eu ataco isso aqui que está fora de contexto. Eu sei que esse tema pode ir para vários caminhos. Ela estava de férias, ela faz o que ela quiser da vida dela. Não, mas os pais viram como é que é a imagem da escola, a imagem dos outros professores. Eu só sei que essa pessoa e todos os outros envolvidos vivem num mundo igual ao que a gente vive, com a mesma exposição que a gente pode cair também. Entendeu? Esse que é o lance. Professor de Curitiba aparece na Copa da Rússia durante licença médica. Aí você fala, puta, mas alguém foi lá e achou o professor no... Não, ele postou no Facebook dele a foto. Tá lá. Ele postou. Brasil. Ou seja, não é só para o aluno. É óbvio que não é. Tem vários casos com diretores, com coordenadores pedagógicos, com monitores, muita situação. Nós vivemos dessa forma, nós estamos super expostos. Eu espero não passar muito do nosso horário, mas tem um caso aqui que, para mim, é emblemático de tudo isso que eu estou falando de superexposição, que é este aqui. A administradora de grupo de WhatsApp é condenada por não coibir o bullying. Isso é uma jurisprudência, isso aqui existe, já foi julgado e já foi condenado. Olha o espectador aqui. Lembra do agressor, da vítima e do espectador? O espectador foi condenado. Eu vou contar um pouco desse caso. Esse caso aqui é de 2018, tá? Recente. Tá? O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma mulher a pagar R$3.000 de danos morais a um garoto vítima de bullying. O que acontecia? Formaram um grupo da escola, dos alunos que iam fazer um evento. E um aluno foi ostensivamente, sistematicamente, sofreu agressões virtuais dentro do grupo de WhatsApp por conta da orientação sexual dele. E o mais louco de tudo isso aqui é que a justiça entendeu que essa pessoa que era administradora do grupo, ela não cometeu o bullying, mas ela anuiu, colaborou, na pior das hipóteses, por omissão. Omissão. Então, assim, isso não é para sair dos grupos de administrador, não. Calma, calma. Não é para sair apagando o grupo, não é esse o intuito. Não é para isso. Mas eu tenho que ter essa consciência. Eu sempre falo, gente, quanto custa ter um canal de WhatsApp? Quanto custa ter um Facebook, um Instagram, um YouTube? Não custa nada. É R$0. Só que você tem consequências. Não é terra de ninguém isso aqui, gente. Não é terra de ninguém.
Esse caso é muito emblemático. Então, o espectador foi condenado judicialmente por omissão. Olha que coisa interessante. Isso já está lá nos autos, pode servir de referência para vários outros processos, tá? Seguindo aqui, é óbvio que nem tudo está perdido, nem tudo é coisa ruim, né? Os impactos positivos do digital, iluminar as boas práticas que acontecem em vários lugares do mundo, educadores trabalhando muito bem com o digital, trazendo as ferramentas para a sala de aula, integrando a comunidade, a família, por meio do digital, ou seja, por rede social, por WhatsApp, seja por uma plataforma, um sistema que a escola fornece, né? Podemos ter acesso a resultados, depoimentos, inclusive, de quem sofre, né, agressões virtuais, como alerta, né? Não para ficar aquele ciclo ruim de ficar só falando da coisa ruim, não, é para servir como alerta. Ó, eu sofri, ninguém mais aqui é para sofrer. Acesso à educação, rastreabilidade, vários casos de pessoas condenadas por crimes virtuais, e essa é uma área do direito. Tem advogado aqui? Tem algum advogado aqui na sala? Não. Essa é uma área do direito que está assim, evoluindo muito rápido. Por quê? Muitos crimes que antes eram restritos ao universo real, hoje estão aqui. Então, é muito fácil você rastrear alguém que conseguiu acessar o celular de alguém e vazou as fotos íntimas, que é a lei Carolina Dickmann, por exemplo. Quando essa lei foi instituída, conseguiram ir atrás do agressor. Estava lá no interior do Tocantins. Falsa sensação de privacidade, do que é privado. Achou que, não, aqui eu estou protegido, ninguém vai me achar aqui. Acharam. Pegadas virtuais, elas existem. Então, para fechar e conduzir para a última mensagem importante desse papo, tecnologia é aliada, não é rival, nunca foi e não é para ser. Mas para virar esse jogo, é óbvio que a gente tem vários agentes aqui que estão interconectados, né? Família, escola, comunidade. Eu tentei trazer algumas sugestões de, né, o que a gente pode fazer efetivamente, cada um dentro da sua esfera, para poder virar esse jogo, né? Então, família, acompanhar a vida digital dos filhos, entender, se interessar pela tecnologia. Ah, não uso isso aqui que eu não sei apertar esse botão. Não. Você já cria o desinteresse por algo que faz parte da vida dele. Eu sei que dá trabalho, mas educar e criar é difícil também. Tem que ter regras e limites, é óbvio. Eu não estou falando aqui, eu falei, não é terra de ninguém. Tem que ter regra, tem que ter disciplina. Mas também não quer dizer invadir a qualquer custo a privacidade da criança, do adolescente. Tem que ter um limite também, né, para esse acompanhamento. Mais uma vez, escola, famílias podem encontrar qual é essa mão, como é o melhor jeito de acompanhar essa vida digital. Escola, soluções que não excluam a tecnologia, entender o bom uso, estimular esse tipo de papo, né, para justamente a gente poder debater, trazer ideias, desmistificar conceitos. E, programa sistêmico de combate ao bullying, isso é lei, legislação. Comunidade, famílias conectadas à escola também pela tecnologia, então é importantíssimo que esse ecossistema todo coabite, ele coexista dentro do digital. Abrir o debate sobre o uso adequado. Ah, mas você deixa quanto tempo? Você tira o videogame? Você dá celular para a criança com quantos anos? Não tem uma regra para isso. Existem vários caminhos. Eu acho que a gente tem que realmente entender cada situação para poder definir isso. Não tem uma regra única. Comitês para ampliar justamente esse entendimento e avaliar esses impactos negativos e positivos que a gente tem também. E aí eu faço um convite para vocês que são pais e educadores, aí sim indo para a mensagem final. Recentemente a gente assistiu não sei se é um vídeo, se é um stand-up dessa figura aqui, vocês conhecem a Brené Brown? Essa moça, ela é especialista e pesquisadora há mais de 15 anos sobre vulnerabilidade. Ou seja, ela pesquisa constrangimento, vulnerabilidade, coragem. E ela escreveu esse livro que é incrível, A Coragem de Ser Imperfeito, outra dica, recomendação para quem quiser ler. E ela fala, a gente sempre achou que a vulnerabilidade estava conectada com fraqueza, né? Você é vulnerável, então você é fraco. E ela, que é uma estudiosa, pesquisadora, fala com todas as letras. As pessoas mais vulneráveis são as mais corajosas. Porque tem que ser muito corajoso para ser vulnerável, de verdade. E tem uma passagem dela que é muito interessante, que ela fala assim, críticas a gente vai receber a vida inteira. Tem uma arquibancada
cheinha de gente sentado para te criticar. Mas nenhuma dessas pessoas vai pisar na arena. Essa pessoa não pisa na arena. Ela está lá da arquibancada te criticando. Criticando a sua postura com seus filhos, a sua postura em sala de aula, a sua relação, tudo. Tem um monte de gente para criticar. E ela fala que, na verdade, o respaldo e esse respeito não tem que ser para o crítico, tem que ser para quem pisa na arena. Então, o meu convite para vocês é entrarem na arena. Vocês têm que entrar nessa arena, mesmo sendo difícil, mesmo sendo complexo, mesmo não sendo o seu território. Eu acho que se vocês entrarem de verdade nessa arena, você consegue se abrir e existe uma possibilidade muito maior de sucesso. Mesmo que você fracasse, você entrou. Várias outras pessoas não entraram. Então, esse é o meu recado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. E se tiver alguma dúvida, a gente está super aberto aqui para responder. Muito obrigado, gente. Fiquem super à vontade. Eu sei que a gente falou bastante. Passamos um pouco do tempo, peço desculpas. A gente deixou aqui os contatos, até para continuar essa conversa, porque eu sei que às vezes, não vou perguntar aqui, tenho mais receio, quero perguntar algo mais delicado. Temos os nossos canais, nós usamos redes, sim, divulgamos, compartilhamos muito conhecimento nosso no nosso Instagram ou por e-mail, se vocês quiserem mandar alguma coisa que você não queira abrir publicamente. Mas a gente já deixa, né, Aline, super à vontade para dúvidas, para perguntar depois mais coisas, para querer continuar ou, sei lá, derivar essa conversa para outros caminhos que talvez não tenham sido abordados aqui, porque hoje o fórum era o cyberbullying, essa cyberviolência, mas a gente acaba atuando em outras frentes aí também. E é só o começo de uma conversa, né? E vamos usar, então, claro, as redes, né? O digital também, porque talvez eu não veja vocês fisicamente muitas vezes, mas eu sinto a presença digital de vocês, e vocês talvez sintam as nossas também, desde que vocês acompanhem e queiram perguntar e queiram participar disso. A gente compartilha muita coisa que a gente vê na nossa prática profissional, nas nossas redes, com as pessoas que acompanham. É isso aí. Muito obrigado, viu, gente? Valeu mesmo. Obrigada. Antes, obviamente, de agradecer, gostaria de reforçar algumas coisas que, enquanto escola, nós acreditamos. A tecnologia é um desafio enorme e acho que não tem como nós fugirmos ou não dominarmos esse monstro, né? Que eu não vejo dessa forma. Eu sou um fã de tecnologia. Acho que a tecnologia para a aprendizagem e para trazer informações, ela é um recurso fenomenal. O uso da tecnologia para as questões de relacionamento, de rede social e tudo mais, eu realmente já vejo uma outra questão, um outro grande desafio, que aí sim ela tem trazido muitos problemas, mas aí a gente tem que apostar realmente no olho, na educação, na proximidade com as crianças. E não é depois de grande, é sempre, né? É nisso que a gente tem apostado no trabalho, seja o socioemocional, que está implantado no Fundamental 1, mas isso é só uma forma de trabalhar isso. É a gente estabelecer uma relação de confiança, de que a família, o relacionamento, ele é importante, essa proximidade e estabelecer essa confiança nessas relações. Não tem outro segredo. Não tem que inventar nada. Nós sabemos fazer. Não precisa ficar inventando. Entendeu? Ele vai se portar no mundo digital adequadamente ou não, dependendo de como ele faz isso no dia a dia, nas relações, nas coisas pequenas. Então, nós acreditamos nisso. A tecnologia em si, eu diria que não é o problema. Né? Eu dizia assim, a faca é um instrumento fantástico,
enorme. A gente não consegue viver sem uma faca. Estou pegando a faca. Mas ela é uma arma. Por exemplo, assim como a pólvora pode fazer coisas maravilhosas ou não. É o que nós fazemos desta tecnologia importantíssima aí, né, que é a digital, que eu disse, é um instrumento poderoso. Não dá mais para nós ignorarmos isso ou falarmos assim, esquece isso. Está aí. Não é a escola que está promovendo a tecnologia. Agora, as nossas crianças, é engano achar que elas sabem tudo, são experts em tecnologia. É engano, é um erro. Elas sabem fazer uso para algumas coisas, mas nós precisamos ajudá-las e nós precisamos aprender, porque nós adultos também. Bom, não vamos entrar nesse assunto, que daí fica mais complexo, né? Falar sobre o uso por parte dos adultos. Mas assim, as nossas crianças precisam aprender que isso aqui é poderoso e pode fazer coisas maravilhosas e nos ajudar de forma fantástica. Para estudo, é sensacional. É sensacional. Né? Vocês imaginaram um dia, como alunos que fomos, né? Não que não sejamos hoje, mas enfim, alunos lá, o instrumento que eles têm hoje é fantástico. Agora assim, temos trabalhado ensinando-os sobre segurança, sobre uso adequado, sobre portar-se. Acho que tudo isso tem que ser trabalhado. E a escola precisa das famílias nesse sentido. E o inverso também é verdadeiro, fica claro isso, né? Quer dizer, quando ele sai do ambiente, quando ele vem para um ambiente social, que é a escola, o professor, a orientação, enfim, é um grande aliado para observar e para constatar algumas questões. Obviamente, essa relação de confiança, que às vezes é quebrada, né, entre a escola e a família, nós precisamos resgatar isso. Não dá, né, para nós delegarmos ao professor uma responsabilidade dessa, mas não confiarmos nele. Então, alguma coisa está errado. Nós precisamos resgatar essa confiança. Eu vou entregar meu filho para ser educado por alguém que eu confio. Se essa confiança não existe, a gente precisa cuidar disso, porque senão não vai estabelecer uma relação de confiança e, portanto, uma relação de educação. Enfim, eu acho que assim tem muita coisa, nós precisamos refletir, aprender, trabalhar, né? Mas assim, longe, pelo menos naquilo que nós acreditamos, de dizer que a tecnologia é a culpada disso tudo. Não, acho que a tecnologia está aí, nós não temos como negar, e ela vai nos ajudar. Ela pode nos ajudar. E ela deve nos ajudar. Né? Tudo, a diferença está de como e onde e para que nós usamos essa tecnologia. Tá? Então, esse é o desafio. Nós não temos solução pronta, nem respostas mágicas. É um trabalho constante, permanente, de ajudá-los também, porque eles pedem isso, né? A gente fica com medo, às vezes, de dizer um não, de proibir, de limitar, de restringir, né? De colocar os tais limites, mas é preciso fazer isso de uma forma saudável, de uma forma respeitosa, inclusive, ok? Porque aqui não foi abordado, mas é assim, foi abordado, aliás, tanto a vítima quanto o agressor precisam de ajuda. E a gente vê constantemente o adulto vir à escola dizer o seguinte: o agressor precisa ser colocado em praça pública e apedrejado, expulso, ele é um marginal. E a gente está falando de crianças.
né? Então, ele não é um marginal. Ele é mais uma criança que precisa de ajuda. E como que nós podemos fazer isso? Porque o adulto, às vezes, até pelo histórico que teve, só enxerga a punição. Vocês não expulsam, vocês não suspendem, vocês não advertem. Fazemos. Fazemos isso sim. Só que isso é insuficiente. Ok? Senão pena de morte resolveria qualquer coisa. E infelizmente a pena de morte não resolve, vocês sabem disso, né? Se punição resolvesse tudo, a pena de morte seria uma grande solução. Ela não é. É preciso mais do que isso. É preciso que a criança entenda que ela não deve, que ela não pode, que ela não deve tomar certas atitudes, ter certas atitudes. E por que ela não pode? Por que ela não deve? Porque ela precisa compreender isso, ela precisa colocar-se no lugar do outro, ela precisa aprender, né, a colocar-se no lugar do outro e a entender e a respeitar. É possível isso? É possível. A gente vê coisas maravilhosas na educação de crianças e de jovens. Maravilhosas. Transformações muito emocionantes até. Então, a gente acredita nisso, tá? Mas dá trabalho, dá muito trabalho. E o desafio é esse. Então, eu quero mais uma vez agradecer vocês que estão aqui a essa hora da noite, depois de um dia de trabalho, de uma semana, todo mundo tem compromissos enormes e estão aqui dispostos a ouvir, a discutir, a refletir sobre essas questões. Tomás, muito obrigado. Aline, obrigado. E vamos continuar o trabalho aí de refletir sobre essas questões. Obrigado a vocês, pais. Parabéns.